Olá, queridos e queridas, eu sou a Flávia Soto e aqui no meu canal a gente busca aí o nosso desenvolvimento para que a gente possa contribuir no desenvolvimento também das crianças, dos jovens, né, na sua saúde física, emocional, mental e espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o que é uma criança livre, o que é esta liberdade. E vamos falar aí, né, como que então a gente pode contribuir, né, para a formação de crianças livres e vamos nos direcionar, né, para que a gente tome esse conhecimento na nossa prática e a gente realmente tenha as crianças, os jovens livres dos nossos pesos emocionais, né? Dos nossos padrões e crenças que além de nos limitar, limitam eles também. Paradigmas que trazem para eles sentimentos de insegurança, de incapacidade, de menos-valia, né, de injustiça, sentimentos que vão ficando plasmados neles a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes em relação a nós mesmos, em relação a eles, por a gente não ter como referência, a gente não ter vivido, né, os nossos pais, nossos avós, né? Então não terem vivido e não terem transmitido, não terem transmitidos a nós, né? Esta libertação, né? Mas inclusive isso vem muito pelo nosso momento histórico, inclusive, né? Que hoje nós estamos no momento do planeta, né, do mundo, da história, da humanidade, onde a gente... Pode. Onde a gente já viveu, né, aí muitas coisas, uma caminhada imensa, né, que os nossos antepassados passaram, pais, avós, né, bisavós, enfim, todos os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, para que a gente chegasse até aqui, né, e que nesse momento a gente possa olhar para isso e a gente possa transformar, honrar tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, para que a gente esteja aqui hoje e possa assim, né, evoluir, crescer, mudar o que tem que ser mudado, porque em cada geração, né, que vai se passando, a gente faz esse movimento de mudança, de transformação e hoje em dia, né, nós estamos num movimento muito forte, né, de consciência, de conhecimento, para que a gente realmente, né, evolua e traga um progresso aí muito grande também para as nossas crianças, né, a partir de nós, obviamente. Então, o que é a liberdade? A gente confunde a liberdade com fazer o que se quer, né, sem nenhum discernimento, sem nenhum bom senso, sem nenhum ritmo. A gente confunde a liberdade com a libertinagem, com a permissividade, né? Então, por exemplo, uma criança que começa a se individuar aos 2 anos, né? E isso vem muito fortemente aos 3, que é o auge, né, dessa individuação. E ela começa a negar as coisas para poder dizer, porque ela, né, não tem o intelecto liberto ainda, a capacidade de memorização, de raciocínio. Então ela simplesmente vai negar para poder afirmar uma vontade dela que é diferente da sua, né? Então é mais ou menos isso que ela está dizendo para nós.
eu posso ter a minha vontade, porque antes, né, era o mesmo campo emocional. Então a criança se sente e se vê como uma extensão daquele cuidador, né? E a 1 ano e meio, 2, o auge aos 3 anos, vem esta primeira individualidade, que depois se reforça aos 6, se reforça aos 9, se reforça muito fortemente aos 12, na adolescência, né? Onde a gente chama de aborrecência, e de aborrecência não tem nada, né? Ela simplesmente é um reflexo das feridas desta infância, e já aí na adolescência com uma vontade muito mais forte própria, com um corpo físico grande, forte, vital, né? Onde eu coloco tudo isso de uma forma muito impotente, muito intensa, né? E nós, com o desconhecimento, e pelo desconhecimento chamamos de aborrecência, chamamos, né, de várias coisas, rebeldes, revoltados, né? E na realidade vem à tona aí esta infância que muitas vezes foi calada, reprimida, limitada pela nossa ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer. Então, a liberdade é quando a gente olha para a nossa própria infância com amor, com honra, e a gente olha, a gente vai em busca de conhecer o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, né, nos seus sentimentos, na forma que desenvolve o seu cérebro, na forma que ele se desenvolve, né? E a gente então pode lidar com isso de forma a não limitar, de forma a não padronizar, de forma a não estereotipar, de forma a não colocar rótulos, né? Por a gente não compreender as fases do desenvolvimento, por a gente não se compreender. Então, quando a gente foi lá na nossa infância julgado, né, porque você é teimoso, numa fase então dessa primeira individuação, né, onde a criança começa a negar as coisas, então ela começa a ser chamada de teimosa, de chata, o adulto começa a realmente achar que é uma provocação da criança para com o adulto, que ela está desafiando este adulto, e não tem nada a ver com isso. E essa criança começa a se sentir muito mal, porque ela começa a ter a própria individualidade dela, a própria vontade dela, e este adulto não a compreende, a julga, a rotula, e ela fica com os sentimentos totalmente confusos e começa a se sentir inadequada, começa a deixar de se amar, né? A autoestima começa a ficar muito baixa, porque por causa dessa incompreensão e por causa que ela própria fala, né? Ela sente, estou somente afirmando uma vontade minha, mas a pessoa que eu mais amo, né? Me julga, ela não raciocina desta forma, né? Mas é este o sentimento que se plasma. Ah, então o que eu faço? Eu sou permissivo? Olha, tem muitas coisas que a gente é muito autoritário, a gente está limitando. Então, por exemplo, nos movimentos da criança, não permitir que ela corra, não permitir que ela pule, né? Por exemplo, eu não quero que meu filho se machuque, né? Coitadinho. Não, gente, essa criança vai poder cair andando, né? Então, a gente limitar que ela corra, que ela pule, que ela rode, né? Que ela brinque, e tudo a gente permitir que ela faça de acordo com a idade dela, a confiança dela, né, a altura que ela consegue chegar, né, e não a gente colocar para ela se ela consegue ou não.
a gente acompanhar e estar ao lado, não só para acolher, caso venha a se machucar, mas também para dar uma mão amiga se precisar. E isso não é fazer por ou para, ou seja, colocar ela em lugares que ela não consegue, né? Desde isso de bebê, inclusive, né? Então, não colocar sentado, não colocar, né, em posições que a criança o bebê, a criança não conquistou. E é uma liberdade das nossas próprias dores, né? Como a gente foi culpado, julgado, né? E valido aqui muito essa questão que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram o melhor que puderam com a consciência que tinham, né? É muito importante, né? Colocar este significado verdadeiro e genuíno, porque é isso, né? Tanto que a gente pode olhar para nós mesmos e tantos erros a gente comete, e os erros vêm para a gente aprender e não para a gente se colocar na soberba, né? De não mudar, nem tampouco em se culpar, porque no lugar da culpa a gente também não muda, a gente também não se liberta, né? Mas, então, se a gente não se coloca num lugar também de aprendiz e numa vulnerabilidade, não de culpabilidade, mas numa vulnerabilidade de aprendizado, e então, quando essa criança vê que esse adulto também é um ser humano e está aprendendo e está se melhorando, é isso que ela vai imitar. Ela também vai se aperfeiçoar, ela também vai querer aprender, ela também vai querer ser uma pessoa de valores, né? Uma pessoa em que quer se melhorar diariamente, constantemente e eternamente. Então, todo esse peso que a gente carrega, né? De culpas, de julgamentos, é para a gente olhar, a gente dar um outro significado realmente para tudo isso que nós vivenciamos. Por exemplo, eu vivenciei muitas situações de injustiça, que eu culpei muito os meus pais por muito tempo, por não entender, por não compreender, por não ter esta consciência, esse tipo de conhecimento para eu curar as minhas próprias feridas. E está tudo bem, né? A gente vem realmente para viver essas situações que foi para olhar para elas e hoje, com esta oportunidade grandiosa dessa nova era que vivemos, a gente poder dar o significado que ele verdadeiramente tem, ou seja, venho para olhar se eu minto, se eu sou manipulador, se eu me acho injustiçado, se eu culpo os outros, se eu me culpo, mas não para a gente não ter o discernimento. Então, por exemplo, eu cometi uma falha para com o outro, ou então o meu filho cometeu para com outro coleguinha, e eu então, não culpe o coleguinha por ele ter te feito isso. E também não tá culpando. A gente tem que acolher os sentimentos daquela criança, por exemplo, que machucou a outra, que ofendeu com palavras, que xingou. Você está com raiva, você está chateada, frustrada por alguma coisa, mas este comportamento não. Então a gente o não julgar, o não culpar, mesmo esta criança que ofendeu, que agrediu, não é validar o comportamento, é validar o sentimento que esta criança, o que está por detrás desse comportamento, né? Uma frustração
ou eu mesmo fui grosseira na minha casa com a minha filha e agora ela está reproduzindo aí fora, né? Isso aconteceu no espaço de aprendizagem que a gente iniciou e era na parte da tarde, né? E na parte da manhã, a gente teve um momento desafiador, eu e a Maria, e eu fui grosseira, né? Eu gritei e eu fui grosseira com ela. E na parte da tarde, a gente, para fazer um alimento, eu pedi para que ela então lavasse a mão, né? Para manusear o alimento. Vamos tirar o dedo da boca para te roer a unha. E aí ela explodiu, ela teve um ataque de raiva, né? Por ter que lavar a mão. E não era por ter que lavar a mão, obviamente, né? Foi pela situação de estresse vivida. Eu não controlei, eu não tive o autocontrole dos meus sentimentos, das minhas emoções. As minhas emoções foram então agressivas e raivosas, e ela então também se expressou desta forma, e não por ter que lavar a mão, mas por ter tido esta atitude minha, né? Ela também imitou. Então, de repente, não é nem pela situação em si ali que a criança está vivendo com a outra. É o momento em que ela já viveu ali atrás e que ela vai reproduzir a raiva, o ódio, a frustração no coleguinha. Então, não é falar para aquele coleguinha que veio contar, para a mãe ou para a professora, aquela criança me bateu, e você fala assim, olha, para de julgar o coleguinha porque ele te bateu. Não, você está validando ele ter batido. E essa atitude é inadequada, sim, né? Então, a liberdade está em a gente acolher os sentimentos e entender, compreender que sentimentos levaram esta criança a cometer aquele comportamento que vem de nós, né? Então a gente olhar os nossos sentimentos, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, né? Porque esta criança vai estar expressando espontaneamente isso, sem filtro algum, né? Numa outra situação que ela viver. Só que a gente tem que trazer o discernimento e a gente tem que trazer o autoconhecimento para a gente ver como que a gente expressa os nossos sentimentos, né? E então o porquê que essa criança está expressando desta forma, que é uma repetição, uma reprodução nossa. E aí a gente, com orgulho lá em cima, não estar verdadeiramente se olhando, a gente fala para outra criança que ela está julgando aquela que bateu nela. Não, ela não está julgando, ela está contando, né? E a gente acolhe o sentimento daquela criança, a gente orienta para aquela criança, depois que passar a raiva, que ela pratique, exerça, expresse o sentimento dela de uma outra forma. E também não vai adiantar a gente falar para ela expressar se a gente não expressa, né? Se a gente xinga, se a gente bate, se a gente dá o de revoltado, né? Como a gente chama as crianças, adolescentes, é a gente mesmo que é assim, né? Quando a gente vai expressar a nossa raiva, né? E essa criança então está imitando, né? Então foi o que aconteceu nesse dia. Não adiantou ali na hora eu falar para ela expressar de uma outra forma a raiva dela, né? Já pegou detergente e jogou, né? E eu falar, vamos lá fora, você bate o pé, sai correndo. Não. Por quê? Porque pela manhã eu expressei minha raiva de que jeito? Gritando, sendo grosseira, né? Então, quando a gente olha para nossa história, que também foram grosseiros com a gente, né? Foram muito autoritários, muito grosseiros, e isso sem julgar ninguém, né? Compreendendo o grau de consciência de cada um, mas também fazendo a nossa parte de transformar isso em nós, né? Então,
neste dia, depois que eu fiz a grosseria, eu nem me retratei, né? Porque eu costumo me retratar, né? Eu já saí já há algum tempo deste lugar de eu errei e eu continuo sem me retratar, sem falar nada, deixo. Por quê? Porque eu ainda acho que a autoridade, mesmo que eu errei, eu não me retrato, porque é assim que eu sou autoridade, é assim que eu sou pai, mãe e professor. E não é, né? E não é. Neste lugar... A braveza, a criança não vai obedecer. Exatamente. E não, gente, que a gente não vá colocar, de repente, aquela atitude está sendo inadequada. Só que a braveza é exagerada. E por que ela é exagerada? Pelo que a gente viveu também, né? Então, se a gente não olhar para esse passado com amor, com honra e com compreensão, a gente vai repetir achando que aquilo é o que a gente tem que fazer, né? E outra, se a gente não olhar para as fases do desenvolvimento, a gente vai chamar de teimoso, de chato, de agressivo, de rebelde, de revoltado, e não tem nada a ver com isso. Então, como a gente faz isso é o olhar para nós, para os nossos padrões, para a gente não cair nem de um lado nem do outro. Então, por exemplo, a permissividade, que foi um exemplo que eu acabei de dar, né? Ou seja, deixa a outra criança bater na outra. Olha, para de julgar o coleguinha, praticamente fala assim, apanha e fica quieto. Não tem nada a ver com isso, né? Porque tem muitos pais utilizando dessa forma a educação consciente, né, para poder super proteger o seu filho e não precisar se olhar de verdade, dizer que está se olhando, para na realidade não estar se olhando, né? Está querendo inclusive se utilizar de uma forma muito manipuladora, de uma forma muito inconsciente, né, de dizer que está num processo de autoconhecimento e na busca de uma educação consciente, né? Então, não tem nada a ver com isso, certo? E então, quais os prejuízos, né? Tanto para os pais quanto para as crianças. Os pais que realmente não se olham vão continuar reproduzindo a mesma coisa e às vezes até muito pior, né? Porque aí, no caso agora que eu acabei de citar, você está além de reproduzir uma permissividade e depois muitas vezes você vai ter que ser autoritário para combater aquele comportamento que você mesmo validou. Você vai se sentir culpado posteriormente, se não no mesmo momento, né? Porque não é uma atitude adequada. E você está ensinando ainda mais o seu filho a não ter o discernimento, né? A não ter valores, né? Ou seja, você pode machucar a outra pessoa, né? Só que você não pode. Sabe por quê? Porque é isso que você vai ter na sua vida. Tipo, assim, você bate no seu filho. E aí, aí você fala pro seu filho não bater. Mas você faz isso, ele vai te imitar. Ou o seu filho bateu no outro e você quer, pra super proteger ele, falar pro outro coleguinha não culpar ele e não corrige o comportamento, né? O comportamento tem que ser corrigido porque ele é inadequado, né? É de violência, né? Então a gente tem que ter o discernimento do que a gente está fazendo. Se a gente não tem o discernimento do que a gente está fazendo, é melhor que a gente não o faça, né?
Então, se eu não sei validar os sentimentos do meu filho, se eu ainda não tenho coragem, a humildade de me olhar, eu não posso falar ou então tentar fazer uma educação consciente, porque eu preciso primeiro me olhar, né? Então, como que eu comecei a olhar para isso? Primeiro que foi meio que intuitivamente a minha alma me trouxe um chamado de querer uma educação mais respeitosa e consciente para com a minha filha, que logicamente hoje em dia, né, se estende para todas as pessoas. Mas, né, primeiramente foi esse o meu chamado. E só que eu conseguia fazer, mesmo inicialmente ainda já lendo bastante sobre, não, né? Era ainda na base de muita grosseria, de gritos, né? No começo de tapas, por não entender ainda a mim mesmo. Foi quando eu comecei, dei um tapa, eu falei, peraí, por que eu fiz isso? Eu não queria ter batido, né? Não tem, nem então quer dizer, aí você começa a se perceber, né? E aí eu comecei a procurar, né, cursos, movimentos que fazem essa movimentação de se conhecer, né? E você tem que ter a coragem e a humildade de se olhar e falar, não, eu sou grosseiro, eu sou agressivo, né? E bater e gritar é algo bem que a gente consegue ver bem, né? Agora, as formas sutis, né? Como essa de superproteção, não culpa o coleguinha não, por ele ter te empurrado, por ele ter te batido. E essa forma sutil, que é muito mais agressiva, que é muito mais manipuladora, né? E você não tá se olhando o quanto manipuladora você é, né? O quanto agressiva e mentirosa ainda você está sendo, né? E você está sim, porque você não é isso. Mas se você não olhar para isso, você vai continuar nesta mesma atitude, né? E por que você não é isso? Porque a gente em essência não é isso, né? A gente em essência é verdadeiro, é honesto, é justo, né? E a gente foi sendo afastado disso, mas realmente para vir se olhar, para vir se aprimorar, para ter a humildade de poder mudar, né? Muito difícil. Mas é possível, e é só desta forma que realmente acontece uma transformação, né? Então, este é o caminho, né? De libertar essas crianças da nossa falta de discernimento, das nossas dores, né? Porque essas crianças vão estar aí reproduzindo injustiça, culpa, agressividade, julgamento, os nossos medos, né? Elas, até os 7 anos, elas são puro inconsciente, como a gente foi, como todos os seres humanos são, né? E estão aí absorvendo, aprendendo tudo, vendo como a gente está atuando, né? Percebendo como a gente pensa, como a gente sente, por mais que a gente ache que a gente está escondendo, né? E eles estão mostrando a toda hora, e a toda hora a gente está querendo colocar a responsabilidade neles, né? Ao invés de assumir a nossa própria responsabilidade, de nos conhecer, de nos transformar, de ressignificar, dar um outro significado aí para nossa história, um significado verdadeiro e consciente do porquê que a gente está aqui, do para que a gente está aqui, e aí realmente essas crianças serem livres para serem a essência delas, e a gente também, né? A gente ser o que a gente é em essência, e essas crianças também serem, né? E a gente, a partir do momento que traz uma educação para nós mesmos, uma autoeducação consciente, uma expressão de emoções de uma forma consciente, a verdade, a humildade dos nossos comportamentos, né? A vulnerabilidade da gente se retratar, a gente traz para elas também o discernimento, a coerência, né? A gente traz para ela o que é justo, o que realmente é adequado de se fazer ou não, né? Até na forma da gente se expressar,
né, das nossas emoções. Então, meus queridos, a liberdade está aí, né? A liberdade está em a gente se libertar, né? Em a gente saber, inclusive, se libertar, né? Em a gente perdoar, em a gente se amar, mas não se amar mentiroso, de superproteção, né? De não ser humilde, de realmente se olhar, né? E se transformar. A liberdade está aí, no oposto disso, na humildade, na verdade, na humildade de se retratar, de se olhar e ver que a gente erra bastante e que a gente é ser humano e que a gente está aí para isso. Tá bom? E hoje a nossa conversa maravilhosa foi sobre como que a gente pode e vai se libertar e trazer crianças aí livres. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.